Você acredita em milagres? Porque acabou de acontecer no mercado financeiro, o que geralmente é muito raro e mais especificamente para os investidores iniciantes e para aquelas pessoas que têm pouco dinheiro. Você é uma dessas pessoas? Porque a Receita Federal acabou de anunciar novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2023 e, para o espanto de todos, essa regra tem a ver com a obrigatoriedade na declaração de renda variável. Ou seja, nem todo mundo vai precisar declarar daqui para frente. Algumas coisas mudaram. Eu separei essas novidades para compartilhar com você, com o meu compromisso de te manter informado, atualizado, para que você possa investir muito melhor. E antes de eu passar toda essa dinâmica, quais são as alterações, como funciona, como é, como que tá, tem um pedido pra você. É o pedido de sempre. Você clica no botão de curtir, você clica naquele botãozinho e eu te entrego de graça esse conteúdo que espero que de alguma forma te faça cuidar melhor do seu capital e da sua família, tá bom? Clica no botão aqui embaixo curtir e vamos lá. O vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, como era a declaração do imposto de renda. Depois, como vai ser a declaração do imposto de renda. Por que isso daqui aconteceu, que é muito importante entender, porque se a gente entender essa lógica, a gente pode tentar entender o que vai acontecer daqui pra frente também e quem vai, de fato, ser obrigado a declarar. Então fica aqui no vídeo até o finalzinho. Como era antes? Qualquer pessoa precisava declarar. Então eu vou te contar uma história. Pensa que tinha um cara chamado João, e aí o João, ele era estagiário, trabalhava numa empresa, ele ganhava R$1.500, não é? Geralmente você é estagiário, que ganha ali seus R$1.500, e aí ele pegou e tinha um grande sonho. Ele falou assim, olha, quero criar uma segunda fonte de renda, eu quero criar um segundo salário. Aí ele começou a investir na bolsa todos os meses, títulos públicos, em fundos imobiliários, em ações. Ele queria receber dividendos todos os meses, pudesse ajudar ele a cobrir o custo mensal. E aí todo mês ele ia lá e aplicava R$100 nos investimentos com o objetivo da aposentadoria. Só que passou um tempo e João tinha avós muito legais. Os avós deram de presente pro João uma viagem, e essa viagem era pra Disney. E ele tava todo feliz, porque ele não tinha dinheiro para ir pra lá, era uma viagem única, ele ganhou de presente, então ele tá muito animado, ele ia aproveitar. E aí ele fez o processo normal, arrumou as malas dele, tava super animado, já tinha postado a fotinho no Instagram, que tava lá, ia pro Lando, e já tinha separado os doletas dele e tudo mais. Quando ele chegou lá na Receita Federal para ele poder tirar de fato oficialmente o passaporte, ele recebe uma notícia muito estranha. O seu CPF estava suspenso. Por que o CPF de João estava suspenso? Porque ele deixou de declarar os ativos dele para a Receita. Só que ele achou que por ser um valor muito baixo, ele não precisaria declarar, ele não teria problema com o leão, ainda mais porque ele só tinha R$10 investidos em Itaúsa ganhando dividendos. Ele pensou, pra que eu vou declarar isso? Mas por causa disso, o João não conseguiu tirar um passaporte porque ele não declarou na Receita Federal. Isso tudo ficou para trás. Não é mais assim. Olha que coisa. É difícil ver notícia boa como essa. E eu vou te explicar como vai ser daqui pra frente a declaração. Daqui pra frente, você vai ter que declarar se você vender acima de R$40 mil no ano. Não é no mês, é no ano. Você tem ações, não importa quanto você tem. Você comprou e vendeu. E no ano inteiro você vendeu mais de 40 mil. Vai ter que declarar. Segundo, se você teve que pagar imposto de renda sobre alguma operação, ou seja, se você vendeu mais de R$20 mil e teve lucro em ações em algum mês, você vai ter que declarar também. Então esses dois perfis aqui tem que declarar. Então, da história do João, se o João, ele tivesse a grana dele paradinha, só recebendo dividendos, e esse valor não fosse maior do que R$40 mil por ano de dividendos, ainda mais uma pessoa que está começando, é difícil receber isso, ele não precisaria declarar. Agora, se o João fosse aquele cara que quer ficar tradando, compra-vende, ele vendesse mais de 40 mil, mesmo que ele tivesse R$1.000 investidos, ele teria que declarar também. E aí eu comecei a me questionar, por que sairia uma notícia boa para os investidores? O que a gente fez para merecer esse tipo de coisa? Eu fico pensando. E aí, é claro, saiu algo que a Receita disse, e é o seguinte, vimos um crescente aumento de pessoas aplicando em bolsa, jovens, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Em 2022, houve uma alta de 17,5% de investidores na B3 e 80% começam com valores muito baixos, de até R$1.000, apontou o auditor fiscal José Carlos da Fonseca. Havia obrigatoriedade de entrega para quem operou qualquer valor, qualquer compra ou venda fazia com que houvesse obrigação de apresentar a declaração. Para esse ano, colocamos alguns limites. Na época das antigas, onde o mercado, a gente devia ter uns 300 mil, 350 mil CPFs, o mercado era uma bagunça, de certa forma, porque você operava muito. Então você imagina, operações em lote, aí você tinha a Receita que te chamava, aí você levava 1 bilhão de notas de corretagem e falava, não, eu acho que você tá errado, Receita, é isso que eu deveria pagar. Aí você imagina a Receita ter que confirmar quem tá certo e quem tá errado, muitas dificuldades pelo volume de operações e sistema e muito investidor. Isso aqui aumentou drasticamente, então tem muito investidor, inclusive tem muito investidor que não sei o quanto é interessante às vezes para a Receita olhar para um investidor que tem R$10. É porque assim, não, declarei, não declarei, caramba. Isso daqui, por mais que possa ter um erro embutido, é diferente de quem tá, sei lá, cometendo alguma irregularidade com R$100 milhões, R$500 milhões. E muitas vezes o trabalho é muito parecido, né? De auditoria ou de controle disso daqui. Então faz sentido às vezes você excluir essa maior parcela das pessoas que deveriam entregar o IR. E é complexo, né? Convenhamos, é complexo você cuidar do seu IR, especialmente para quem faz sozinho e com pouco dinheiro. Isso aqui tudo afastava muita gente de investir. Pô, vou investir R$100 e vou ter que me preocupar com essa declaração? Posso correr o risco de ficar sem passaporte, eu não conseguir embarcar? Loucura, né? E se a gente olhar para o número de investidores e pessoa física na bolsa, a gente consegue entender o que ele tá falando. A gente aqui, ó, 0,5, 0,6, 600 mil pessoas na bolsa, 700 mil, depois 1,4 milhão, 2,7 milhão, e aí, cara, 4,6, né? Muita gente nova ao mesmo tempo. Imagina a estrutura, você é uma empresa, né? Mas você tem um negócio, de repente você atende 600 mil pessoas. Da noite pro dia, você vai para quase 5 milhões de pessoas atendidas, né? É muito complexo, né? Você aumentar essa capacidade de atendimento. E se a gente for puxar dos 116 mil investidores que entraram na bolsa em setembro de 2022, como uma curiosidade, um número, 31% deles investiam até R$40, 29% de R$40 a R$200, 12% de R$200 a R$500. Ou seja, sobra muito pouca gente que investe mais de R$500. 112 pessoas de 116 mil pessoas colocaram mais de R$500 mil. É pouca gente, né? Já que isso aqui é quem não deve declarar, quem deve declarar para você saber se você se enquadra ou não? E aí me conta, até o momento, você se enquadra no investidor que deveria declarar ou você não deveria declarar e você tá feliz com essa notícia até agora? Porque quem deve declarar IR em 2023 é quem recebeu rendimento tributável, geralmente salário e outras coisas, cuja soma foi superior a 28
R$8.559,70 ou mais ou menos R$2.380 por mês, incluindo salário, aposentadoria, pensão, aluguel. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis? Imagina, você tem um investimento de renda fixa que ele é isento do imposto de renda. Você recebeu esse rendimento e ele foi superior a 40 mil, assim como a venda das ações, você precisa declarar também 40 mil no ano de 2022, por exemplo. Se você realizou operações de venda em bolsa de valores, mercadorias futuros, etc, com valor superior a 40 mil, como já falamos, você tem que declarar. E se você teve lucro, uma operação com uma venda acima de 20 mil dentro de um único mês, você também tem que declarar. Caso você tenha alguma operação com atividade rural, você também precisa declarar IRC, uma receita de 142 mil. Mas nem tudo são flores, porque mesmo que você não tenha, às vezes, esse rendimento, etc, se você tem uma propriedade de bens ou direitos, incluindo terreno, apartamento, casa, qualquer coisa, que seja superior a 300 mil, você precisa declarar no IR também. A não ser que você mora, por exemplo, de aluguel, né? Mas se você tiver, precisa declarar. E a maioria dos investidores não chegam nesse valor ou não estão nesse valor e não vão precisar declarar. Conclusão aqui, primos e primas, é que aparentemente isso aqui foi uma novidade positiva para os investidores da bolsa. Acho que isso aqui acaba mostrando um pouco da nossa força, né? Porque esse ecossistema que permeia, que eu faço parte, né? Você que me segue, meu sócio que produz conteúdo, o ambiente que produz conteúdo, a gente está engajado aqui. Então, é uma forma de trazer muita gente nova para investir, bolsa de valores, em renda fixa, ou pensar no futuro, né? Com mais consciência, mais disciplina. Essa força, né? Esse número de pessoas entrando acabou fazendo com que as regras fossem adaptadas, né? Então, acho que é uma grande vitória pra gente. Ainda faltam muitos pontos de melhoria, com uma atualização da tabela do imposto de renda, que está defasada faz anos. Fiz um vídeo mostrando um novo salário mínimo e como está defasada a tabela. Você tem isenção de 20 mil por mês. Essa isenção aqui existe desde, nem lembro agora, você lembra? 1900 e alguma coisa, né? Cara, faz muito tempo já. Então, assim, tá defasado. E não esqueça, se você tem que declarar, você tem que entregar suas declarações, que começam no dia 15 de março até 31 de maio. Não se esqueçam disso. Essa é a data que você tem para entregar o seu IR. E se vocês quiserem, obviamente, um vídeo, eu te ajudando, né, na declaração de imposto de renda, te trazendo alguns conceitos, como declarar, etc. Deixa aqui nos comentários que eu vou avaliar com o meu time se faz sentido. Se tiver muita gente pedindo, é claro que eu vou fazer, tá bom? Estou aqui para servir-os. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.